Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 25 de agosto. Hoje é domingo, dia do Senhor. Celebramos o 21º domingo do tempo comum. Pedimos ao Senhor a graça de que sua palavra nos envolva, nos toque, nos fortaleça, para que possamos, amados irmãos e irmãs, anunciar o amor de Cristo a todas as criaturas, a sermos dignas testemunhas do Senhor. É preciso, de fato, escolher seguir o Senhor a cada dia. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse, ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12, vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a oração coleta do dia de hoje diz assim para cada um de nós. É um grande pedido que fazemos em comunidade. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num único desejo, concedei ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo nossos corações estejam ancorados lá onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Olha que pedido forte. O Deus da vida que une os corações de todos os fiéis num único desejo. Concedei ao vosso povo, Senhor, amar o que ordenais. Então, aquilo que o Senhor ordena, sua lei, os mandamentos. E esperar o que prometeis. O que o Senhor nos prometeu? A vida nele, a salvação. Para que na instabilidade deste mundo, vivemos um mundo instável, um mundo que ora está de uma forma, ora está de outra, na instabilidade deste mundo, nossos corações estejam ancorados. Olha que imagem mais linda, né? Da âncora, a âncora que faz com que o navio, o barco, enfim, fique ali, né, firme no lugar onde está, dentro do mar, enfim, dentro do rio, enfim, onde está.
âncora faz com que ele fique ali, né, parado, sem que a correnteza leve adiante, vamos assim pensar. Então, dentro da nossa vivência, da nossa experiência de fé, nós precisamos ancorar o nosso coração onde se encontram as verdadeiras alegrias. Quais alegrias são estas? Amados irmãos e irmãs, sobretudo a alegria da presença de Deus em nossa vida, de servi-lo e amá-lo de todo o coração. O nosso coração precisa estar ancorado na alegria de servir o Senhor com a nossa vida, com o nosso coração, constantemente. É assim que nós vamos percebendo as verdadeiras alegrias, né? A alegria de poder participar todos os domingos da Santa Eucaristia, de fazer parte desse povo eleito e reunido e convocado para a graça da ceia, né, da Eucaristia, da ceia do Senhor em nossa vida. O Evangelho, então, amados irmãos e irmãs, é o Evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 60 a 69. Então, o grande capítulo 6 do Evangelho de São João nos convidou, sobretudo, a refletir um pouco sobre a realidade da Eucaristia. Jesus que se revela como o pão vivo descido dos céus, que vem para alimentar a todos, sem exceção. E hoje, sobretudo, Jesus, quando fala, então, aos seus discípulos, ele se depara com uma situação. Então, vamos lembrar, quem são os discípulos? Aqueles que são convidados a estar com o Senhor e aprender dele. Então, todos nós somos discípulos, sem exceção. Os batizados que são convidados a estar com o Senhor, a acolher sua palavra, são discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo. São convidados a estar com Ele, a ouvir a sua palavra. Mas olha o que está acontecendo aqui, sobretudo neste relato de hoje. Muitos dos discípulos de Jesus, aqueles que estavam com Ele, estavam aprendendo dele, né, aquilo que o Senhor estava ensinando. Muitos dos discípulos que o escutaram disseram: esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Então, palavras duras, palavras difíceis de escutar. Então, é o que nós ouvimos aqui. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele conhece os corações, Ele sonda os nossos corações. E com certeza, aqui Ele tem consciência de que os discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo. Jesus pergunta: isto vos escandaliza? Aquilo que foi apresentado, o pão vivo descido do céu, este pão que é corpo do Senhor, o corpo que é dado em favor de todos nós, em favor das nossas vidas, o Senhor que nos ama, o Senhor que vem ao nosso encontro, que não mede esforços, né, a se doar por amor a cada um de nós. Então, a mensagem é uma mensagem dura, diz os discípulos, aqueles que são convidados a seguir o Senhor. E hoje nós, como estamos vivendo a nossa caminhada, a nossa experiência junto com o Senhor? Será que também nós, muitas vezes, nos deparamos com aquilo que o Senhor nos pede para viver por sua palavra? E podemos dizer também que essas palavras são duras? Será que isso também nos escandaliza hoje? Então, depois de ter saciado a fome de toda a multidão, do povo que estava ali reunido, gera-se uma situação complicadíssima, poderíamos assim dizer. O povo esperava um Messias rei, que lhes oferecesse uma vida confortável, pão e abundância. E Jesus estava bem consciente de que sua missão não era dar coisas, mas sim oferecer a si próprio para que a humanidade tivesse vida. E vida com V maiúsculo. A vida por excelência, amados irmãos e irmãs.
Muitos dos que estão ali não conseguem. A multidão então esperava de Jesus uma proposta humana que condizesse com o triunfo, a glória. E Jesus sabia claramente que o caminho que tinha para propor era o caminho justamente da cruz, da vida dada até o extremo por amor. Percebendo que a multidão e ele não estavam no mesmo comprimento, com a mesma sintonia, poderíamos assim dizer, amados irmãos e irmãs, Jesus não quis alimentar o mal-entendido e no discurso do pão da vida procura deixar bem claro a sua proposta, aonde nós vemos o discurso do pão da vida. Então, em João 6, do versículo 22 ao versículo 59. Depois de escutarem de Jesus, os seus interlocutores, os seus seguidores, os discípulos que estão ali, percebem que tinham de fazer uma opção decisiva. Ou continuam a viver numa lógica meramente humana, uma lógica que vive então somente para os bens materiais e a satisfação imediata desta vida, ou assumiriam a lógica de Deus, seguindo o exemplo de Jesus e fazendo das suas vidas um dom de amor a ser partilhado. Então, eles se deparam com este conflito, com esta pergunta, né, com esta decisão a ser tomada. Por isso eles dizem, esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Por isso o texto de hoje, para a liturgia deste 21º domingo do tempo comum, amados irmãos e irmãs, nos propõe então esta realidade de reflexão diante desta reação negativa do povo. Muitos discípulos têm uma reação negativa, dizendo que as propostas que Jesus deixou no ar era um discurso feito assim de muito difícil de ser acolhido, muito difícil de ser vivido. Nem todos os discípulos, nem todos conseguiam de fato entender a oferta que o Senhor queria fazer de si mesmo a todos sem exceção. E Jesus então continua. Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. Então, não viver apegado às coisas dessa vida, mas buscar viver a vida para o Senhor. E isso tem toda uma transformação na lógica da nossa vida. Se nós procurarmos viver o que o Senhor nos pede, uma vida no Espírito, um Espírito que dá vida a cada um de nós, nas nossas vocações nós teremos de fato uma percepção totalmente diferente. Viver de fato com fecundidade. Aqueles que abraçaram o matrimônio se doar inteiramente para a vida familiar e nessa doação ser sinal na caminhada e no seguimento para com o Cristo Jesus na vida em comunidade maior. Os consagrados, sejam religiosos, sacerdotes, nesta vida oblativa, nesta entrega cotidiana na vida e serviço para o povo de Deus. Portanto, amados irmãos e irmãs, nós precisamos suplicar esta graça. O Espírito nos dê vida para que possamos deixar de lado, de fato, este apego às coisas desta vida. As palavras que vos falei são espírito e vida, diz o Senhor. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início aqueles que eram os que não tinham fé e aqueles que deveriam entregá-lo. Aquele que deveria entregá-lo, aquele, melhor dizendo. Amados irmãos e irmãs, que nós peçamos ao Senhor esta graça. Nós possivelmente vivemos uma realidade, uma fé pequenina, mas que possamos dizer, creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Que o Senhor aumente a nossa fé. A fé para que possamos de fato segui-lo, amá-lo, servi-lo com toda a nossa vida. Então, o que nós podemos perceber aqui?
A proposta que Jesus tinha apresentado aos discípulos, a todos que estão ali, efetivamente conduz a uma vida feliz e plena. Uma vida feliz e plena, que não se dá, de fato, nas coisas passageiras e sem sentidos, que muitas vezes podemos correr o risco de cair. E poderíamos, enfim, amados irmãos e irmãs, tomar ainda o evangelho de hoje dentro desta visão. Jesus diz isto aos discípulos que estão seguindo, e diante desse diálogo, muitos começam a ir embora. Então Jesus olha para os 12, aquele que ele escolheu, entre os discípulos, 12 apóstolos, e diz então a eles: vós também vos quereis ir embora? Então o Senhor nos diz isso hoje. Você também quer me abandonar? Você também quer ir embora? Que tenhamos a ousadia de dizer como São Pedro, e que sejamos sinceros conosco mesmo. Uma vez que o Senhor nos tocou, uma vez que o Senhor nos alcançou, uma vez que o Senhor nos deu a sua vida, nós poderíamos dizer de fato, como São Pedro: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavra de vida eterna. Que esta frase de São Pedro possa ecoar em nossa vida, e que durante este domingo e durante esta semana possamos repetir constantemente: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Nós precisamos crer fielmente, firmemente, e reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, aquele que devia vir ao nosso encontro para nos salvar. Jesus quis nos salvar. Nos abramos de fato a esta salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.